ao canal Cerveja Fácil e hoje vamos falar desse carinha, esse manômetro de garrafa. É um instrumentinho bem legal que vai te ajudar a você ter mais informações na hora de carbonatar a sua cerveja. E informação é sempre bom, porque daí você consegue saber se a carbonatação já pegou, se ainda falta um pouco. É bem legal. E hoje a gente vai mostrar como você vai utilizar esse cara. E tem dicas práticas, porque tem umas pessoas que estão errando aí e tem dúvida. E compram, mas não sabem interpretar as informações que esse carinha vai passar para você. Então vamos lá, do jeito Cerveja Fácil, vamos explicar esse carinha. Então você sabendo utilizar e interpretar as informações, ele pode e vai te ajudar a entender os volumes de CO2 que estão dissolvidos lá na garrafa quando você quer recarbonatar ela. Então você consegue saber a pressão interna e daí você consegue fazer uma pequena conta e descobrir quanto tem de CO2 de fato lá dissolvido. Não tem muito segredo para utilizar, né? Ele é composto de duas partezinhas. Essa parte é a rosca e essa parte é o manômetro em si, é só duas partes. E daí você vai encaixar nas garrafas, tá? É bem simples isso daí. E você vai acompanhando, você faz isso com uma garrafa na sua leva e você vai usando essa para medir. Até aí não tem novidade, aí não tem segredo. Mas tem alguns pontos que é importante você ter noção na hora de usar esse carinha. Primeiro erro que acontece com a galera aí quando de fato vai utilizar um manômetro. A questão é que às vezes a pessoa não encaixa direito, ó, ele só coloca assim e acha que tá tudo bem, até um pouco mais para baixo. E daí rosqueia e daí o manômetro tá lá e passa 7 dias e o manômetro tá zerado ainda. Por quê? Tá vazando. Esse carinha é meio chatinho, você tem que dar uma porradinha e, ó, fazer um barulho. Daí ele travou, daí ele não vaza. Daí sim você vai rosquear isso aqui e você pode até com a breja lá dentro, você rosqueia assim, ó, com a breja lá dentro e vê se vaza. Se vazar a breja, é que vai vazar o CO2. O CO2 vai vazar bem antes da breja, então. Você dá uma apertadinha, daí você pode ter certeza que não vai vazar. Outra coisa que é complicada, tem muita gente errando com isso. Que o cara usa isso aqui, ele acha que ele tá à frente da curva, que agora ele sabe a pressão, e agora ele sabe o tempo certo e vai carbonatar e ele olhando o número tá crescendo aqui, chegou numa pressão aí de 2 kg e pouco, né? Que ele tem uma escala, né? Em PSI e quilogramas força, né? Ele já viu ali que, pô, tá em 2,5, bora abrir, coloca na geladeira, gelada, colocou e bum! Puta, sem gás. O barulho fez, né? Mas não carbonatou. Então, o segundo e o mais clássico erro é você não esperar o tempo do Prime, que, pô, devia ser escrito em pedra, né? Prime é no mínimo 7 dias em temperatura ambiente, no mínimo. No mínimo que eu digo que é para você experimentar a primeira e ver se tá ok. 10 dias, 14 dias tá show de bola em temperatura ambiente. Então, o cara com 3 dias ele viu que subiu, ele já acha que carbonatou. Se fosse assim, eu pegava um barril de cerveja, colocava a cerveja dentro, espetava o gás e saía pela chopeira carbonatada bonitinha. Não é assim. Por que não é assim? Vou dar uma pequena palhinha, uma aula rapidinho para você entender a dinâmica dos fluidos. Pressão é diferente de carbonatação. O CO2 gerado pela refermentação foi gerado, ele fez uma pressão alta. Show de bola, carbonatou? Não é bem assim. Para carbonatar uma cerveja você precisa do quê? Pressão, tempo e temperatura para a carbonatação pegar. Então aqui gerou a pressão, o CO2 todo que o Prime estava disponível, que a levedura comeu, foi. Ah, subiu o reloginho, caramba, que da hora. E aí, teve tempo? Por que vai demorar mais tempo? Por que o Prime demora 7 dias? Porque a temperatura é alta. Então você imagina o CO2 gerado ali na garrafa, tal, não sei o que, tá aqui no headspace basicamente, ele não está dissolvido ainda. Ele vai precisar de tempo para ele... A pressão tem, ele precisa de tempo para ele ser dissolvido, ele vai forçando, e aos poucos entrando
né? Porque a temperatura é alta, vai 25 graus, 28 graus. É claro que dissolver CO2 numa temperatura baixa é muito fácil, tanto é que a gente carbonata o barril rapidamente, quando está gelado, coloca bastante gás, ele é carbonatado quase que na hora. Mas em temperatura ambiente a coisa muda. Então você tem que respeitar o tempo do Prime. A questão é essa, o cara não respeita, ele acha que com 3 dias abre, cadê? Respeita e será respeitado. E também tem uma questão, que é o seguinte, o cara confunde a pressão que está aqui com a carbonatação da breja. Não é exatamente assim, cara. Quando o pessoal vai querer fazer um estilo de cerveja, ele vê lá um guia, em algum software, os volumes de CO2, que é legal, o tipo de carbonatação de cada estilo. Tem uns estilos que é mais baixa a carbonatação, como uma inglesinha, ou um estilo que é médio, que é basicamente todas as cervejas americanas, e tem muita breja que se encaixa. E tem os estilos de alta carbonatação, as cervejas belgas, uma cerveja de trigo e tal. Então ele precisa de uma carbonatação um pouco maior. E daí ele vê, precisa de 2,5 volumes de CO2. Daí ele viu no reloginho que bateu 2,5, ele acha que é o volume de CO2. Não, tem que levar em consideração a temperatura que está. Mas eu vou deixar no link da descrição que o Brewers Friend, esse site, ele tem uma ferramentinha para você calcular isso, é bem fácil, só está em inglês, mas é bem fácil. Você coloca lá os volumes de CO2 que você quer e a pressão tal, e a temperatura que você vai ter. Por mais que o reloginho esteja mostrando, você tem que respeitar o tempo e também a temperatura. Então espera um pouquinho mais. O reloginho subiu, ele parou de subir? Daí beleza, daí você começa a ver quanto tempo já tem de Prime e tal, daí você já sabe que carbonatou de fato. Mas, de qualquer forma, você sabendo utilizar, é um equipamento bom para o quê? 2 cenários que é maravilhoso utilizar isso. Quem está penando com o Prime, as brejas não estão carbonatando e tal. E normalmente isso aqui é uma ferramenta que vai te ajudar a mostrar a realidade, você saber, né? A gente sabe que, por exemplo, nessas temporadas mais frias, assim, é quando começa a chover, pergunta, de falando, pô, tô esperando aqui 10 dias e não carbonatou, não sei o quê. Tem uma questão da temperatura, a levedura não está numa velocidade tão rápida para refermentar e a coisa carbonatar, demora. Prime demora quando está frio. E pelo menos com esse manômetro você vai saber a realidade. Então o reloginho não está nem marcando 30 psi, 2 kg. Pô, você vai precisar um pouco mais, né, para carbonatar de fato. E a principal utilização, isso aqui é maravilhoso, isso aqui pode salvar vidas. Quando o carbonata demais, o reloginho começa a subir, normalmente quando você não vai querer que ele bata 3 kg de pressão, ou 4. 4 já é uma bomba relógio. Então 3 kg para a maioria dos estilos já é bem carbonatado mesmo. Então, quando você começa a ver que tá 4 e tá subindo, amigão, pega suas garrafas e deixa tudo na geladeira, pelo amor de Deus, isso aí pode estourar. Então é uma válvula de segurança do cervejeiro saber que o Prime ali já está passando, sobrou açúcar da fermentação, junto com o açúcar da refermentação, fudeu. Então, pelo menos você sabe, você consegue remediar isso. E nesse vídeo a gente vai mostrar também a alternativa de pobre. Esse vídeo não é patrocinado não. Como é que você pode ter um outro mecanismo para você medir o quanto que pegou o Prime, o quanto de pressão, pelo menos, né? Que é o que serve, né? Quanto de pressão tem a garrafa. Então, eu vou trazer aqui a alternativa de pobre. Tá aqui a alternativa de pobre. Você vai pegar o mesmo lote e vai envasar pelo menos uma garrafinha numa PET. Essa PET aqui é legal porque ela é bonitinha, é âmbar. Eu vou deixar o link na descrição de onde comprar ela. A tampinha pode ser qualquer tampinha. Normalmente você compra junto. E a parte legal, quando tá carbonatada, isso aqui, ó, fica duro que nem pedra. Daí você sabe que, nossa, a pressão tá bem legal e funciona. Então a gente fez um experimento, eu vou mostrando nas imagens ao longo dos dias. O primeiro dia, o terceiro dia, depois o quinto dia e tal. Então você vai vendo que na comparação, o reloginho vai subindo tal, e a PET cada vez mais dura, que aguenta até que bastante pressão tal, ele nem fica abaloado embaixo, é bem legal. Isso aqui cabe meio litro. Isso aqui acompanha a gente desde o começo do canal. O Edu é fã disso aqui, porque você pode fazer Prime, você pode usar um Carbonator. Então dá uma olhada lá que é bem baratinho. De qualquer forma, você consegue ter alternativa, mas é meio
adivinhação, mas tá duro, né? Tá bom. Ai, que delícia! Então agora eu vou pegar a breja que tá com o manômetro e vamos tomar, ver se a medição tá correta, tal. Lembrar que a gente só tem 7 dias de Prime. Então tá com a pressão legal, tá com o volume de CO2 dissolvido, mas tá com Prime. Ela tava uma pressão bem alta lá, agora a gente colocou na geladeira, ela dá uma diminuída na pressão, o CO2 é absorvido pelo líquido, tal. Ainda sempre sobra pressão, tal, é normal no headspace, tal, quando você abre e dá um, né? Mas agora vamos tomar esse Prime aqui, foi questão de 7 dias, tal. Foi uma carbonatação alta. Esse aqui é a cidra, né, do vídeo passado, tá? Ficou bem legal. Então agora a gente vai abrir e ver como é que ficou, né? Carbonatação pegante, subindo bastante bolinha. Esse é o ponto que você sabe que a coisa deu certo. Então, mas ela tá só com 7 dias. Mas já pinica na boca, tá? Tô no começo maravilhoso. Isso aqui é a cidra lá do vídeo passado. Daí você, nesse momento, você pega a primeira, não precisa ser a do manômetro. Manômetro é bom que fica indicando lá, você pega a do outro. E daí você sabe em que ponto estamos. Aqui e ainda falta, estamos em 80% da carbonatação, mas já é completamente tomável a breja, é bem legal. É claro que daí você espera dar seus 14 dias, daí fica maravilhoso. Prime tem que ter paciência, não tem jeito. Ele deixa um pouco de sedimento, tal, faz parte, faz parte. Agora, se você não quiser ter esse jogo de adivinhação, se você não quiser esperar muito tempo para carbonatar sua cerveja, se você não quiser sedimento na garrafa, o que você faz? Você vai lá em cursos.cervejafácil.com, porque lá a gente tem um curso de carbonatação forçada e como utilizar barril de cerveja. Então, é uma alternativa legal pra caramba, que te dá umas possibilidades maravilhosas de ter o seu próprio chopp, de fazer uma chopeira, te ensina tudo. A carbonatar bonitinha essa cerveja, deixa ela translúcida, sem sedimentos. Então tá aí, você tem pressa para tomar essa cerveja? Então você precisa ter um barril de cerveja. E aí com esse curso você vai aprender a utilizar, vai comprar as coisas certas, porque normalmente o neguinho começa a querer brincar com o barril e compra tudo errado, as brejas só espumam ou não tem gás. Então se prepare com esse curso maravilhoso, tá bom? E dá uma olhada lá que tem outros cursos de desenvolvimento de receitas e também o curso iniciante para você começar a sua jornada cervejeira, aprender a fazer cerveja em casa do zero, tá bom? É isso, meu querido. Se você gostou do vídeo, fortalece a nossa causa cervejeira, manda para os amigos e não deixa de curtir, comentar se você já usa essa ferramenta, se você gostou do nosso manômetro de pobre da garrafa PET, tá bom? É isso, um abraço e boas brejas, ou cidras, né?